Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, um dos livros que está na minha lista de 12 livros para 2024. E confesso para vocês que eu estou procrastinando essa resenha o máximo que eu posso. Até mesmo hoje eu estava me organizando para gravar, fui pesquisar algumas coisas, mas assim, um pouco de dificuldade de trazer as minhas impressões, porque foi um livro que eu gostei muito de ler. É um livro que eu li em 48 horas e eu não me orgulho disso. Foi uma leitura muito ávida, eu não conseguia largar o livro. Eu acho que é uma história que realmente prende a gente, tá? Eu tenho dificuldade de resenhar livros que eu gosto muito, que são muito fortes para mim. Eu sinto que eu não consigo compreender todos os elementos, todas as camadas do livro. O Morro dos Ventos Uivantes vai ser um livro que será relido, não sei quando, mas eu sinto que eu preciso me debruçar um pouco mais sobre ele, principalmente porque eu li muito rápido, porque eu queria saber o que ia acontecer na história. Então eu tenho certeza que eu perdi alguns elementos que são importantes para a obra, para eu conseguir realmente, aproveitar tudo que eu poderia tirar deste livro. Tendo isso como base, eu sei que essa resenha será falha, ela será uma parte de tudo aquilo que a gente pode trazer do livro. Então, temos esse nosso acordo de que eu não vou conseguir contemplar tudo que poderia ser contemplado aqui, mas que vou trazer as minhas primeiras impressões, o que eu senti lendo esse livro, e quando eu fizer uma releitura eu trago um complemento daí desta resenha para vocês. E uma das coisas que eu fiquei pensando sobre esta resenha é o que eu posso contribuir, porque é um livro que tem muitas resenhas na internet, que fala do enredo, que fala de algumas chaves de interpretação. Então eu fiquei muito me questionando de como que eu poderia contribuir. Então vamos falar um pouquinho do enredo, tá? E eu trago daí algumas percepções que eu tive. Mas o primeiro ponto que eu já queria trazer é que eu acho que essa obsessão que o livro proporciona pra gente na leitura, de você não querer largar o livro, é muito do que é vivenciado também pelos nossos principais protagonistas aqui, que é a Catherine e o Heathcliff. Nós vamos adentrar esse livro aqui conhecendo a principal família, que vai ter a Catherine e o Hindley, que são irmãos, e o pai deles, em um determinado dia, traz o Heathcliff para fazer parte dessa família. Ele foi viajar a trabalho e volta com essa criança dizendo que estava adotando. Já quero fazer um parênteses aqui, porque eu li esse livro em parceria, com a Nicole Bello. A gente tem lido vários livros juntas, e ela trouxe uma possível interpretação de que o Heathcliff pudesse ser filho do pai da Catherine, então eles fossem meio irmãos, porque a cidade de onde o pai deles foi viajar a trabalho era uma cidade conhecida tanto por tráfico de pessoas quanto uma grande população de ciganos. Então ele poderia ter tido algum tipo de relação extraconjugal e ter tido daí o Heathcliff e trazido ele para a família, seja por falecimento dessa mãe, ou seja por qualquer outra intempérie. Curiosamente, quando eu fui comentar pro meu marido desse livro, desse começo, ele falou: então o cara fez um filho fora do casamento, E eu nem tinha trazido para ele essa hipótese da teoria da Nicole, então é algo que eu acho que é possível da gente pensar. E traz muito mais daí. Eu não sei o quanto que o Heathcliff, digamos que isso seja verdade, não sei o quanto que o Heathcliff ele soubesse disso, o que vai corroborar também muito da revolta dele com todo esse livro, em todo o livro que a gente vai acompanhar. Catherine e Heathcliff vão ter uma paixão ali já juvenil, um pelo outro. O irmão da Catherine, ele vai cometer intempéries ali com o Heathcliff, ele judia muito dele. E chega num determinado momento que eles conhecem os moradores de uma outra residência que ficava perto ali, que é a da família dos Linton, que ela conhece o Edgar Linton, que vai se apaixonar por ela. E tem um determinado momento aqui do livro que ela fala, para a governanta da casa, que ela não poderia ficar com o Heathcliff porque isso seria uma degradação moral e financeira para ela. O Heathcliff escuta isso, ela não sabe que ele estava escutando, ele vai embora e some. Ela vai se casar com Edgar. Em determinado momento o Heathcliff volta, rico, bonito, que todo mundo fala que ele era bonito, e com sede de vingança. Então ele vai cometer uma série de ações para se vingar tanto dos Linton, do Edgar e da irmã dele,
e de certa forma até mesmo da Catherine, por ela ter dito, né, que teria uma degradação moral ficando com ele. Ele quer se vingar também do irmão dela, que é o Hindley. Então, assim, gente, a gente tem uma série de vingança. Esse cara vem ali em anos de fúria contra todas essas pessoas, mas ele tem uma paixão pela Catherine e tem ali um sentimento de ele nunca ter tido ela, deles nunca terem ficado juntos de fato. Então, assim, tem algumas discussões, né? Em resumo, o enredo é isso. Não vou me delongar aqui, porque eu acho que tem coisas que é legal se descobrir lendo, e tem outras resenhas aqui no YouTube que vocês vão conseguir ter um pouco mais de informação sobre esse desenrolar, e não acho que vou agregar tanto nesse aspecto. E uma das principais discussões que eu vejo as pessoas tendo é que se isso daqui é uma história de amor ou não é, né? Porque o Heathcliff, ele vai ter um comportamento muito obsessivo, muito compulsivo, quase de uma monomania ali, por conta da Catherine, por conta, na verdade, da sua vingança. Minha opinião pessoal, totalmente pessoal, tá, gente? Eu vejo que inicia como uma história de amor, sim, uma história de romance, mas que ela vai se tornando uma obsessão ao longo do tempo, porque ter a Catherine é ter tudo aquilo que o Heathcliff não é. O que isso significa? Ser de uma família bem posicionada na sociedade, ter dinheiro, ter educação, ter uma casa ao qual ela pertence, ao qual ele poderia pertencer no caso, ser reconhecida como uma pessoa de valor, ser respeitado. Então, todos esses elementos que a gente percebe que quando o Heathcliff vem para essa família, ele sofre preconceito, sofre bullying, sofre abuso moral, abuso físico e tantos outros elementos que acompanham esse início da narrativa. Então eu vejo que ter a Catherine não é simplesmente ter ela como um objeto romântico, como uma pessoa ali que ele queira casar, ter filhos e constituir família. E sim ter a posse de tudo isso que para ele é importante e que vai dar para ele um lugar no mundo, um lugar na vida. Porque no começo do livro ele é muito descrito como cigano, como uma pessoa das ruas, uma pessoa desprovida de tudo e qualquer coisa. Então eu vejo que tem um simbolismo do romance que sim, ele se apaixona pela Catherine, mas ele se apaixona também por tudo aquilo que ele poderia ter com ela e por tudo aquilo que ela representa e que para ele é inalcançável. Então quando ele volta, né, da sua viagem, que a gente não sabe como que ele ficou rico, como que ele ficou bem posicionado financeiramente, eu vejo que tudo isso traz também uma tentativa de mostrar para essas pessoas de que ele pode, de que ele tem capacidade e que ele vai tentar daí usurpar tudo aquilo que ele acha que é dele de direito, e que para mim isso corrobora também a visão da Nicole de que talvez ele fosse filho do Heathcliff, mas porque ele tem um sentimento de que aquele ambiente é dele, que ele pode ocupar. Então assim, eu acho que são alguns dos elementos que a gente pode acompanhar no livro. Eu peguei o livro da literatura, tá? Tem umas 4 páginas aqui que fala sobre o Morro dos Ventos Uivantes, então li como leitura complementar pro texto. E uma das principais coisas que a gente vê, então, quando a gente vai estudar sobre essa obra é o contexto do gótico, tá? Então, eu gosto muito de literatura gótica, estou percebendo isso, gostei muito de Frankenstein, de Drácula, e tem até alguns paralelos aqui com Drácula que eu quero trazer para vocês. Mas, né, aqui ele traz o aspecto de que esse livro vai transpor elementos do gótico para um romance entre duas pessoas. Então, a gente vai ter os ambientes dos cenários, que são góticos, como cemitérios e florestas, que são elementos que a gente tem aqui. Tem a cena do cemitério, e eu não quero comentar sobre essa cena, que eu acho que ela é bem emblemática para o livro, mas o aspecto deles caminhando nas florestas, caminhando no campo. Personagens melodramáticos, então é principalmente o que a gente tem aqui, que a gente tem um drama acentuado, tanto do Edgar, quanto da Catherine, quanto do Heathcliff, porque quando a gente escuta, né, a Catherine falando que... Porque quando a gente escuta a Catherine falando, né, que ela e o Heathcliff, eles têm a mesma essência, a gente vê um melodrama ali bem significativo. Então, dentro dos personagens melodramáticos, a gente vai ter donzelas, cavaleiros, vilões, criados, e aqui os criados têm um grande papel na história. Então a Nelly, que é a narradora de grande parte desse livro, ela é uma criada, né? Ela trabalhou para ambas as famílias, ela teve contato com todos esses personagens que ela está narrando. Ela está narrando como uma pessoa que vivenciou, né, acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo. O que nos traz um outro elemento de que é uma narrativa não confiável, porque quem que vai lembrar tudo isso depois de tanto tempo?
Então, assim, esse é um parênteses que eu queria trazer. Tem os temas e os símbolos recorrentes também da literatura gótica, como o segredo do passado, manuscritos escondidos, profecias e maldições. Manuscritos escondidos, a gente tem um diário da Catherine, que ele vai ser lido no início da narrativa. A gente tem profecias e maldições do Heathcliff, lançando a maldição sobre a Catherine, que quando ela morresse, que ela viesse assombrá-lo, né? Então todos esses elementos aqui do gótico, e ainda mais que o Heathcliff, ele é um anti-herói. A casa, ela vai ser também esse ambiente que vai enclausurar as pessoas. A gente tem o elemento do gótico da casa, também na Crônica da Casa Assassinada, que a gente também tem resenha aqui no canal. Então, a gente tem esse elemento como gerando uma claustrofobia nas pessoas. Em determinada parte do livro, pessoas vão ser realmente presas dentro da casa. Então, a gente tem esse ambiente que vai corroborar esse sentimento gótico que acompanha a narrativa e vai ser transposto também para esses ambientes. E nesses elementos do gótico, tem uma parte aqui no livro da literatura que eu achei bem legal, que fala que o Heathcliff, como personagem, pode ser visto como manifestação gótica do que é externo, trazendo o terror do que não é familiar para dentro do ambiente doméstico. E esse é o principal elemento que vai estruturar a narrativa do Drácula. Então, o Drácula, a gente tem esse personagem, né, esse vampiro que vem do exterior, que vem de fora, tentando ser um londrino, tentando se camuflar naquela sociedade da qual ele não pertence. E no livro, né, tem nas notas e tem nos textos complementares do Drácula, que tem um elemento também concomitante a isso, que é um surto de sífilis que teve na época. Então, que era entendido que isso vinha do estrangeiro. Então, esse era mais um dos elementos que repudiavam as pessoas que eram de fora, e é o que a gente percebe aqui também no livro do Morro dos Ventos Uivantes. Trazendo elementos ainda do vampirismo, né? Aqui no livro da literatura, eles vão falar que a relação entre Catherine e Heathcliff é mais vampiresca que romântica. Eles extraem a força vital um do outro em busca de suas necessidades e de vingança, frequentemente refletindo um no outro seus desejos e frustrações em relação à sociedade. Então tem uma parte do momento que eu estava lendo, que eu até comentei com a Nicole, de que eu queria que eles ficassem juntos. Não porque eu acho que a relação deles é saudável, não porque eu acho que eles têm um relacionamento bonito, nem nada. Mas eles têm uma devoção e uma entrega um pro outro, que eu acho que caso eles não fossem quem eles fossem, isso poderia dar um ótimo relacionamento, né? Se fosse aquela fagulha inicial que aproximou eles e que eles não fossem quem eles fossem, a gente teria uma história, um romance de verdade, do romântico, daquilo que a gente chama. Eu falei bastante do Heathcliff, mas a Catherine, ela é uma personagem também muito emblemática. Ela é muito orgulhosa, mas ao mesmo tempo muito obstinada. Então, eu até falei em algumas partes do livro que parecia... Eu ainda não li o Orgulho e Preconceito, mas é como se a gente tivesse aqui imperando ao longo do livro o orgulho desses personagens e o preconceito que eles têm um com o outro. Porque o Heathcliff também tem um certo preconceito com a Catherine, da forma com que ela lida com as coisas. E na página 137, a gente tem também dizendo que a força desse livro, em seu emprego dos elementos góticos, ele revela que a tragédia fundamental da história não se encontra no relacionamento predestinado entre Catherine e Heathcliff, mas na falta de um verdadeiro espaço de pertencimento para ambos, porque tanto Heathcliff quanto a Catherine não têm um espaço para ocupar nesse meio social que eles estão inseridos ali. A Catherine, ela precisa contrair um casamento para que ela tenha, né, alguns tipos de direito, porque estamos falando da época vitoriana, uma época muito diferente em costumes de casamento, de o que uma mulher poderia fazer nessa sociedade, e ela vai ver o Edgar como um meio mais possível para que ela tivesse, então, essa sua realização pessoal. Aí vamos para o texto complementar que a gente tem aqui na edição da Zahar. É o texto inicial que a gente vai ter. É um texto muito bom, eu gostei bastante. Ele traz alguns spoilers da narrativa, então eu não recomendo que vocês leiam antes. Ele vai trazer algumas chaves de interpretação. Eu não me incomodo, tá, de spoiler, de saber as coisas. Então eu leio tudo da forma como está apresentado no livro normalmente. É uma apresentação feita pelo Rodrigo Lacerda. Então tem uma parte aqui que ele vai falar que esse livro fala da transformação para pior do caráter humano, ou da psicologia ou da alma, como se quiser chamar.
Então a gente vai tratar de virtudes atrofiadas e de suas fraquezas e de caráter amplificados. Então tudo que as pessoas têm de bom vai ficar ruim e tudo que as pessoas têm de ruim vai ser amplificado. Então, de certa forma, a gente vai acompanhar aqui uma decadência moral dessas pessoas ao longo de toda essa narrativa. Ele faz um resumo aqui que eu gostei bastante, na página 22, de que seus temas principais é o choque das forças naturais, as diferenças socioeconômicas, como eu comentei, do Heathcliff sendo essa pessoa que não tem nada, e a Catherine vindo de uma família abastada, a ânsia por alguma forma de transcendência, então de ter um espaço, de ter um ambiente que ocupe, o abuso do poder patriarcal, porque a gente tem aqui o Hindley que vai cuidar dessa família em determinado momento, o irmão da Catherine, que ele vai exercer o poder dele à força, literalmente, ele vai ser muito abusivo. A vida familiar e a infância, os efeitos do sofrimento intenso, o confinamento e a fuga autoimpostos, o sentimento de se estar deslocado, despossuído ou em exílio, os problemas de comunicação e o entendimento entre as pessoas. Então, todos esses elementos geram infinitas formas de interpretação e é por isso que eu considero que é um livro que ele não se encerra na sua primeira leitura e que merece releituras e estudos mais aprofundados. Foi um livro que eu gostei muito de ler, gente. Eu senti uma leitura, uma escrita muito visceral e que pena que nós não temos outras obras dessa autora. Eu considero que é uma leitura tão profunda quanto foi Frankenstein para mim, que foi um livro que eu gostei muito e que eu quero reler ainda esse ano para trazer uma resenha para vocês. Então eu espero que isso tenha despertado um pouco da vontade de vocês de ir para esse livro, que é um grande clássico e que tenho certeza que você não vai sair da mesma forma com que você entrou nessa leitura. Seja amando os personagens, seja odiando, que é o mais comum. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião impopular que eu gosto do Heathcliff. Eu acho que ele comete atrocidades, sim, mas eu gosto do desenvolvimento do personagem, eu entendo as coisas que ele faz, eu entendo a origem de todos esses sentimentos que ele possui. Então é um dos personagens, para mim, mais bem construídos da literatura do que eu já tive contato até aqui. Vou deixar aqui embaixo, então, o link para você adquirir esses livros que eu comentei e também para você assistir as resenhas dos vídeos que eu fui falando ao longo dessa resenha de hoje. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar com alguém que queira entender um pouquinho mais dessa obra. E a gente se vê no próximo vídeo.